Mateus capítulo 21, versos 18 ao 20. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Marcos capítulo 11, versos 12 ao 14 e o verso 20. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Que Deus nos dê a graça de compreender o episódio desta figueira que Jesus condenou, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus estava em uma localidade chamada Betfagé. Ele levanta cedo, porque Jesus gostava de levantar cedo, bem cedo, com os seus discípulos, e ele desce a encosta do monte, passa pela região das figueiras, subindo para ensinar. Como Jesus saiu muito cedo, ele não havia tomado café e logo teve fome. Você viu no texto que ele teve fome. Então ele viu uma figueira cheia de folhas. Essa figueira tinha muitas folhas. Então ele resolve ir até a figueira para ver se achava algum figo nela para comer com seus discípulos. Mas não achou nada, senão muitas folhas. Aí Jesus diz uma palavra muito dura, irmãos, para a figueira, contra a figueira. Ele diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, admiraram-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Como que secou tão depressa? Mateus 21, o verso 19 e 20, que já foi lido no início. Irmãos, se nós ligarmos isto com outra palavra que Jesus disse em Marcos 11, 13, que também já foi lido, ele disse assim: porque não era tempo de figos. Ele mesmo reconheceu que não era tempo de figos. E também ao fato
de que foi Ele mesmo que estabeleceu os tempos próprios para as estações frutíferas, conforme Gênesis 1,14. Depois você pode ler isto em casa. Então podemos perguntar: existe razão para o que Jesus fez? Ou Jesus estava aloprado nesta manhã? Será que ele estava surtado naquela manhã? Será que aconteceu alguma coisa com Jesus em casa? Ele não tinha mulher para brigar, nem sogra? Será que estava descontrolado e fora de si? Será que Jesus perdeu a cabeça, irmãos? Será que ele não respeitava nem mesmo o que ele próprio havia determinado? Ou foi uma demonstração exacerbada dos seus poderes caprichosos? Vou mostrar aqui quem eu sou. Irmãos, tudo isto não combinava com ele. E não foi nada disso. Ele não cometeu nenhuma violência ecológica, não cometeu nenhum crime ambiental, pois ele é o Senhor. A palavra Senhor significa o dono absoluto de tudo. E se ele é Senhor, ele faz o que ele quer, quando quer, e sempre está certo. E mais uma coisa, ele tem razão em tudo o que faz, e em tudo o que faz ele tem um propósito. A primeira coisa que fica nítida neste episódio é que ele era 100% homem. Por quê? Porque ele teve fome, igual aos seus discípulos, mas com uma única expressão matou uma figueira desde as raízes instantaneamente. E isso deixa nítido para nós que ele era Deus. Ele era Deus, Deus encarnado. E como Deus, ele pode fazer o que ele quiser, sem ser questionado, sem precisar dar satisfação para ninguém. No entanto, irmãos, existe sim uma razão para que ele tomasse aquela medida tão drástica contra aquela figueira. Como Deus, já vimos que ele é Deus. Como Deus, ele é onisciente, o que significa literalmente sabe tudo, conhecedor de todas as coisas. Ele conhecia o pensamento das pessoas, ele conhecia o que as pessoas estavam cogitando no coração a respeito dele. Você acha que ele não sabia que naquela figueira não havia nenhum fruto? Irmãos, esse episódio é ilustrativo e didático para ensinar uma verdade básica sobre Israel, os discípulos e todo mundo. Ele quis mostrar, aqui nós vamos ver isto, algo que tem a ver com o Evangelho. Antes de vermos este ponto, vejamos alguns pontos interessantes que vai nos ajudar a entender. Aquela figueira era a única que estava cheia de folhas. As outras figueiras da região estavam peladas. Era um período em que todas as figueiras estavam desfolhadas,
provavelmente fosse o final de março e próximo a abril. E só em junho, irmãos, as figueiras começam a brotar e aparecer os figos que são tão saborosos que Jesus gostava. Depois que a figueira brota, é que vem as folhas. O figo já é o próprio broto da figueira. Então, depois que a figueira brota, é que vem as folhas. De modo que, quando há folhas, o fruto está presente em abundância, ou pelo menos esteve presente recentemente, e ainda há frutos nela. Essa figueira, irmãos, pela lógica, deveria ter algum fruto nela, porque tinha folhas. E como Jesus e os discípulos tiveram fome, eles foram lá, chegaram, penso eu, olharam para cima, olharam em volta, procurando algum figo entre as folhas, observaram bem, mas não acharam nenhum fruto, nenhum figo. O que era essa figueira? Você sabe o que era a figueira? Ela era uma enganadora, era uma fingida, irmãos, era uma hipócrita, era um caso de farisaísmo vegetal, estava apenas com exterioridade, era apenas folhagem, era latifoliada, mas era uma mentirosa, era um caso de hipocrisia vegetal, era um caso, irmãos, de propaganda falsa, era um caso de demonstrar que tinha algo quando não tinha, de dizer que é algo sem ser. Irmãos, eu acho que foi isso, e foi por isso que Jesus foi tão drástico com ela. Qual é a lição? Um Israel que se dizia povo de Deus, mas não tinha a realidade de Deus nele. E para nós, uma igreja, que se diz igreja de Cristo, mas não tem nada com Cristo e nem quer ter. Isto será intolerável para Jesus. Jesus não tolera tal coisa. Bem, agora vamos entrar na mensagem mesmo. Vamos ver alguns paralelos entre esta figueira e todo mundo, e o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho hoje aqui para os irmãos 4 paralelos. Vai ser bem rápido. Primeiro, a figueira cheia de folhas, sem frutos, expressa uma realidade de um povo que tem religião, mas está destituído da vida de Cristo. Irmãos, na época de Jesus, havia uma religião bem organizada e funcionava muito bem, mas não havia vida, porque Cristo estava fora do processo religioso deles. Cristo estava fora, irmãos, de toda aquela religião. Cristo não era exatamente o que eles queriam.
O Evangelho de João, capítulo 5, verso 40, verso 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas, que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Isso aqui é terrível, irmãos. Eles tinham religião, eles tinham formas, tinham o nome de Deus, tinham aparências, mas não tinham a realidade espiritual verdadeira no interior deles. A justiça própria era a base da religião deles. Gênesis, capítulo 3, verso 21. Não, Gênesis, capítulo 3, verso 7, e depois o verso 21. Gênesis 3, 7 e 21. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Você viu? E o primeiro casal fez roupa de folhas de figueira para se vestir diante de Deus, e Deus não aceitou. Folhas de figueira representa a religião do homem, representa justiça própria, aquilo que o homem faz, porque o que Deus faz foi o sacrifício do cordeiro, quando ele tirou aquela pele daquele cordeiro para vestir o homem, e isto estava apontando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a justiça de Cristo. Irmãos, hoje nós temos uma igreja vestida não do sacrifício do cordeiro, vestida não com as vestes providenciadas pela graça de Deus, pela morte e ressurreição de Cristo, mas vestida com folhas de figueira, e representa a justiça própria e religião. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Fora de Cristo crucificado, que nos crucificou com Ele, e ressuscitado, vivendo em nós, é tudo folha de figueira. Serve para disfarçar o pecado, como fez Adão e Eva, mas não liberta do pecado. Só o Evangelho pode produzir o fruto que Jesus busca em nós, porque Jesus busca o fruto em nós, mas só o Evangelho pode produzir esse fruto. João capítulo 12, verso 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Se morrer, o que acontece? Dá muito fruto, porque não há fruto em mim, segundo a espécie do Evangelho, porque não houve morte, irmãos.
Para produzir segundo a espécie do Evangelho, tem que morrer. Tem que morrer. Morrer onde e como? Morrer crucificado com Cristo e morrer na cruz em Cristo. Fruto é a produção da vida de Cristo em nós. Aquilo que você produz não é fruto. Pode ser boas obras, e você pode fazer, mas fruto é aquilo que a vida de Cristo produz em nós. Você morre em Cristo para ganhar a vida de Cristo, a qual frutifica em você. É gostoso demais. A vida de Cristo frutifica em você. Eu não preciso me esforçar para ter paciência. Cristo manifesta a sua paciência em mim. É gostoso. Eu não preciso me esforçar para ser humilde. Jesus Cristo é a minha humildade. Eu não preciso me esforçar para ser puro. A vida de Jesus se manifesta em mim em pureza, e por aí vai. Eu não preciso mexer um dedo para amar ninguém, nem mesmo meu pior inimigo, porque é Cristo amando através de mim. É a vida dele. Irmãos, isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com o Evangelho. Segundo, precisamos saber discernir entre o que vale e o que não vale para Deus. Importante, irmãos, muito importante. A distância e a aparência não eram barreiras para Jesus saber se tinha figos ou não. Mas esse episódio, nesse episódio, Jesus mostrou aos seus discípulos que é preciso examinar bem as coisas. É preciso examinar. E quando fala em exame, eu gosto muito de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Você viu? Aparece a palavra examinar. Se Cristo está em nós, se Cristo está em mim, você já pode se considerar reprovado por Deus. A palavra examinar tem a ideia de binóculo. Você põe o binóculo para aproximar de você algo e fazer um exame mais apurado da coisa. Irmãos, precisamos usar o binóculo do Evangelho pelo Espírito Santo para não confundir, viu? Para não confundir Jesus Cristo com qualquer outra coisa, para não confundir o Evangelho com qualquer outra coisa, viu? Para não levar gato por lebre. Foi o que Jesus fez no episódio da figueira. Vista a distância, assim, de longe, a figueira era boa, mas examinada de perto, ela foi desmascarada. Você viu? Irmãos, muitas pessoas, muitos ministérios, muitas igrejas, vistas assim no geral,
no geralzão, parecem de Cristo, mas quando é submetido a um exame criterioso, não passa no teste. Nós precisamos examinar bem as coisas à luz do Evangelho, para não cairmos na esparrela dessa confusão generalizada que está aí, irmãos, e nem cometer injustiça. É preciso analisar direito. Tem muita coisa que é aberração, identificável até de longe, mas tem coisa, irmãos, que é igual à figueira, tem folhas, tem sombra, é bonita, é charmosa, tem obras, tem muita atividade, tem música, reuniões diversas, programação vasta, mas nada disso é fruto. Se não tem a morte com Cristo, também não tem a vida de Cristo operando nas pessoas. Irmãos, tem muitas pregações, mas não tem a pregação do Evangelho. Precisamos separar folhas de frutos. Precisamos saber com que a igreja, a pessoa, está vestida. Se ela está vestida com folhas de figueira, ou se ela está vestida com a provisão do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Tem muita gente boa, viu, irmãos? Tem muita gente boa, ensinando corretamente acerca de várias coisas, mas totalmente errada quando se refere ao Evangelho. Ao Evangelho. Eis a questão: tem ou não tem o Evangelho? É aqui que está a questão fundamental. Terceiro, o que acontecerá com a igreja ou pessoa tipo figueira cheia de folhas? O que acontecerá? O mesmo que aconteceu com a figueira. Pode até ter boas intenções, pode até ter sinceridade, pode até ter honestidade, mas será totalmente rejeitado por Jesus. A figueira passava a impressão, que estava tudo bem com ela. Esse é o pior tipo de maldição. O pior tipo de maldição é a hipocrisia, irmãos. É quando a gente passa a ideia que é uma coisa e não é. Jesus mostrou isso aqui. Viu, irmãos? É assim que Jesus vê esses grupos, igrejas cheias de folhas, aparências, justiça própria, coisas, ensinos, mas sem a morte com Cristo, sem a cruz do Calvário, sem o sangue santificador de Cristo, purificador, sem a vida de Cristo, irmão, operando em nós, sem esse fruto. A crise do cristianismo é exatamente não experimentar a morte com Cristo e a ausência da vida de Cristo. É a crise da igreja. Não é nem a igreja moderna, é a igreja já pós-moderna, que está pior do que a moderna. Quarto, do pecador não se aproveita nada, tem que morrer.
segundo Jesus, segundo o Evangelho. Quando se está diante de um tumor canceroso ou um membro gangrenado, o que faz um bom médico, irmãos? Usa panos quentes ou passa a mão em suas facas? Porque precisa tirar. Essa figueira, de maneira específica, representa Israel, mas de maneira geral representa Adão e os seus descendentes. Nós, todos nós. Primeira coisa a ser notada aí é que a pessoa que está debaixo de condenação proferida pelo Senhor é irrecuperável. Irmãos, o pecador, qualquer um, todo mundo, o pecador, por causa do pecado, está nesta situação, irmãos. Viu? A primeira coisa que Jesus faz é condenar a figueira. Desse momento em diante, ela tem que morrer. Tem que morrer. Se estiver condenado por Jesus Cristo, tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Pecou, está condenado por Deus e tem que morrer. Tem que morrer. Foi o que aconteceu. Desse momento em diante, do momento em que Jesus proferiu ali a condenação a ela, ela tinha que morrer. Não se aproveita mais. Foi o que aconteceu. Ao passar novamente pela figueira, na manhã seguinte, os discípulos notaram que, esse texto foi lido no início, a figueira secara desde as raízes. Começou das raízes para a copa. A raiz de figueira é profunda, irmãos. Na direção lateral, chegam a 12 metros e 6 metros de profundidade. Você percebe aqui? Houve uma morte escondida. Quando Jesus condenou a figueira, que ele disse aquelas palavras, essa figueira morreu no seu interior. Houve uma morte escondida, porque começou das raízes e não dos galhos, não é? Começou das raízes para a copa. Houve uma morte escondida interna e depois atingiu a parte de cima. Tanto é que quando voltaram, viram que a figueira toda estava morta e seca. E essa morte se estendeu em toda a figueira, mas essa parte externa eles viram depois, não é? A figueira secara desde as raízes, viu? As raízes, irmãos, tinham secado imediatamente ao proferir Jesus a sua palavra. Mas essa morte foi total. Acabou com toda a figueira, acabou com todas aquelas folhas, acabou com tudo o que era figueira. Você entende, irmãos? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque se não estiver, levanta a mão e pergunta. Viu?
acabou com tudo que era figueira: raiz, o caule, casca, tronco, folhas. A figueira morreu internamente, morreu para dentro, mas essa morte se estendeu em toda a figueira. A figueira aqui é uma figura perfeita, irmãos, para o que aconteceu conosco no Evangelho. Viu? Houve uma morte dentro de nós. As nossas 3 raízes malignas e profundíssimas: ego, homem velho e carne, morreram e secaram. São os 3 lados de uma mesma natureza. É como ego, carne e velho homem. São os 3 lados de uma mesma natureza. É como você fotografar uma pessoa de frente, pelas costas e de perfil. Então você tem 3 ideias da mesma pessoa. Então, isto aconteceu na cruz, no corpo de Cristo, onde fomos mortos. Assim como no caso da figueira, morrendo o velho homem, o que é produzido pelo velho homem desaparece. A religião fingida do velho homem desaparece quando ele morre. Irmãos, não se trata de destruir a religião, nem de desconstruir a religião, mas de destruir o homem velho. A única maneira de acabar com a religião definitivamente é morrendo. A única maneira de acabar com a religião é acabar com o religioso. Foi o que Jesus propôs fazer e fez na cruz, irmãos. E o regenerado faz o quê? Você pode perguntar. E eu faço o quê? Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu faço o quê? Bom, se você é regenerado, envolve-se com o Evangelho. Quanto mais se envolve com o Evangelho, mais consegue discernir o sistema religioso e ficar bem longe dele. A única esperança para o pecador é morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. A única esperança para o pecador é morrer em Cristo e renascer em Cristo. Cristo vive no renascido. Se não morrer agora, preste atenção, se você não morrer agora, terá que morrer depois. Mas já é a segunda morte, o lago de fogo. Por que Deus vai lançar o pecador no lago de fogo? Você já fez essa pergunta? Por que Deus vai lançar o pecador no lago de fogo? Porque do pecador não se aproveita nada. Ou morremos em Cristo na cruz, espiritualmente falando, para sermos libertos e salvos, ou teremos que encarar depois a segunda morte, isto é, o lago de fogo. Irmãos, ainda temos essa carcaça, esse corpo falido, ainda temos, irmãos, essa carcaça, que um dia vai ser trocada por um novo corpo, semelhante ao corpo que Jesus tem hoje. Mas as nossas raízes já foram mortas e substituídas em nós pelas raízes de Cristo em nós. Amém, irmãos?